Confesso que eu nunca gostei muito de escrever. A gente escreve, é uma certa imposição íntima. Você tem, de noite você está acordado, eu sofro de insônia. Então de repente começa a pensar uma história. Antes de eu escrever, já pensava as histórias e tal. De manhã, às vezes levanta, quando a coisa é boa, você se levanta e vai escrever aquilo, toma nota pelo menos para não perder. Oi, gente, nosso segundo vídeo, nosso segundo livro aqui do projeto de leitura Lendo Brasileiros, no ano de 2026, é o ano 1 desse projeto que eu apresentei para vocês, vou deixar no box de descrição certinho o vídeo que eu apresento o projeto. Lá a gente tem os 6 autores, né, escritores que vamos ler esse ano. Já tivemos o primeiro, que foi da Júlia Lopes de Almeida, com seu livro A Falência, gostei bastante, já tem vídeo aqui no canal. E agora vamos conversar sobre Raquel de Queiroz e o seu livro que passa assim no Ceará, em 1915, e conta pra gente uma história muito triste, que é a seca que assolou a região naquele momento. O livro é de 1930, quando a Raquel de Queiroz tinha apenas 19 aninhos, ela era muito jovem. Gente, é impressionante pensar que ela escreveu esse livro, que foi o seu livro de estreia, ela só tinha 19 anos e esse livro é muito bom. A Raquel de Queiroz, ela foi a primeira mulher, né, a ser aceita e conseguir ali participar e ser integrante da Academia Brasileira de Letras. E vamos lá, gente, vamos falar um pouco sobre o livro, né, dividir algumas passagens aqui que me chamaram a atenção. E de antemão já fica a minha recomendação de leitura para esse livro. E também convidar vocês, se você está conhecendo o projeto só agora, é um projeto bem legal de Lendo Brasileiros, que vai pelo menos uns 3 anos, então fica aqui o convite para você também participar. Durante o livro a gente vai conhecer a Dona Inácia, a gente vai conhecer a Conceição, a gente vai conhecer o Chico Bento, o Vicente, a Limpa Trilho, a Mimosa, né, que é a cachorrinha ali da família. E a gente vai acompanhar como eles vão decidir ou eles vão conseguir lidar com a seca, né, que assola ali em 1915 a região do Ceará. Alguns deles vão tentar chegar até Fortaleza, outros a gente vai entender mais pra frente ali na história que eles vão tentar a vida em São Paulo, porque aparentemente a vida em São Paulo estava melhor naquela época. Então a gente acompanha esses personagens e o quanto que eles se ajudam ou não nessa empreitada. Eu acabei lendo esse livro no Kindle, gente, então aqui no meu tá em 8%. A gente tem uma citação em que a Raquel de Queiroz ela descreve pra gente sobre a seca da seguinte forma: verde, na monotonia cinzenta da paisagem, só algum juazeiro ainda escapa à devastação da rama, mas em geral as pobres árvores apareciam lamentáveis, mostrando os cotos dos galhos como membros amputados e a casca toda raspada em grandes zonas brancas. E o chão, que em outro tempo a sombra cobria, era uma confusão desolada de galhos secos cuja agressividade ainda mais se acentuava pelos espinhos. E a gente tem esses núcleos familiares, né, tentando sobreviver a meio a esse período. Então, por exemplo, a gente tem o Vicente, que é um vaqueiro, e ele não quer de jeito nenhum abandonar as suas vacas. E tem outras pessoas que moram ali por perto, né, onde ele mora, que abandonam as vacas, os bois, eles simplesmente abrem ali o curral e deixam esses animais, né, andarem por livre e espontânea vontade, digamos assim, porque eles não têm mais comida para alimentá-los e também não tem mais água para poder dar para eles. Então eles ficam jogados à própria sorte mesmo. Só que o Vicente ele não consegue fazer isso, então ele fica preso ali à sua criação, né? E tentando sobreviver, mesmo que falte comida, mesmo que falte água, mas ele não consegue fazer a mesma coisa que ele viu ali os seus vizinhos fazerem. Só que a gente lê sobre isso, né, sobre quando esses vizinhos eles estão fazendo isso, e é uma tristeza absurda. Então, isso é um dos grandes buracos aí que a Raquel de Queiroz ela vai levar a gente durante essa apresentação de todos os percalços e todas as tristezas que essa seca traz. Minha tia resolveu que não chovendo até o dia de São José, você abre as porteiras e solte o gado. É melhor sofrer logo prejuízo do que andar gastando dinheiro à toa em rama e caroço, para não ter resultado. Você pode tomar um rumo ou, se quiser, fique nas aroeiras, mas sem serviço da fazenda, sem mais do compadre amigo. Longamente ficou o vaqueiro olhando aquelas letras que exprimiam tanta desgraça. E aí, gente, aqui é desgraça atrás de desgraça, é como eu falei.
é muita tristeza, fome, então assim, não tem muito lado bom e bonito nessa história, sabe? Aí a gente tem outros núcleos ali, familiares, que tentam fugir dessa seca, mas eles querem comprar uma passagem para ir para Fortaleza, por exemplo, ou para outro lugar ali por perto, né? Assim, perto o suficiente, que tenha água, que tenha comida, que tenha algo, né, gente? Mas eles não conseguem porque acaba que a pessoa que é responsável por oferecer essas passagens, ela vendeu para uma outra pessoa, né? Mas basicamente a história é que essas passagens para a população, né, mais pobre, elas estavam sendo vendidas muito de forma bem mais cara, né, para essas pessoas que conseguiam pagar. Então essas famílias mais simples, elas não estavam conseguindo pagar tão caro, elas não tinham dinheiro, gente. Então assim, basicamente é essa a situação que eles estavam passando fome, quem estava ali com mais poder nas mãos, né, a parte financeira sempre prevalecendo, então quem conseguiu pagar por essas passagens, conseguiu as passagens, e quem já estava assim na desgraça, como o próprio, né, texto fala, só acabou se afundando ainda mais nessa desgraça, então é isso que a gente vai acompanhando aqui. Avaliando essa parte, né, de tentar fugir ali daquela região, na porcentagem 24 e na 39, a gente tem mais citações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Os meninos choramingavam pedindo de comer, e Chico Bento pensava, por que, em menino, a inquietação, o calor, o cansaço sempre aparecem com o nome de fome? Teve um súbito desejo de emigrar, de fugir, de viver numa terra melhor, onde a vida fosse mais fácil e os desejos não custassem sangue. Pensou no seu isolamento na terra longínqua, no vácuo doloroso de afeições em que se iria debater o seu coração exilado. Ficou em paz, não tinha mais que chorar de fome, estrada fora, não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois no mesmo buraco à sombra da mesma cruz. Dia a dia, com forças que iam minguando, a miséria escalavrava mais a cara sórdida e mais fortemente os feria com a sua garra desapiedada. Então é isso, a fome e a seca que ela não tinha piedade. É isso que a gente encara de frente aqui nesse livro curto, gente. É um livro, assim, no geral, pelo que eu pesquisei, de menos de 200 páginas, a maior parte das edições. Aqui em forma de e-book, mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas, tem aqui o tempo de leitura. É um livro rápido de ler, mas bem doloroso. A gente acompanha ainda toda uma reflexão sobre o Vicente e a Conceição, que eles têm ali meio que um flerte, eles são primos de um grau meio distante ali, mas o Vicente ele acaba visitando a Conceição e a Dona Inácia, que é a avó dela. A Conceição ela é professora, ela lê bastante e eles não conseguem se comunicar de uma forma muito satisfatória. E o final do livro é exatamente sobre esse amor uma reflexão que a Conceição acaba fazendo de que ela não vai se casar, né? Ela vai ficar solteira mesmo e é isso. E ela gosta muito de ler. Então a gente vai acompanhando no meio de várias desgraças sobre a seca e a morte e crianças morrendo e pessoas utilizando essas crianças para ter esmola e receber algo de comer, porque, né, outras pessoas acabam tendo mais dó desses adultos porque eles estavam com essas crianças aí muito doentes. Então a gente tem episódios assim bem gráficos das crianças muito pequenas morrendo por conta de sede, inanição e esses adultos usando das crianças, né, sem um menor assim peso na consciência aparentemente, mas também intercalado, né, com essa questão, a gente tem a Conceição e o Vicente nesse flerte e a gente entendendo como a vida deles sendo tão diferente, ele é um vaqueiro, ela é uma professora, eles não conseguiam se entender realmente e não foi uma prioridade ali para eles tentarem, né, se entenderem, porque a Conceição ela estava muito focada ali nas leituras, naquele estilo de vida dela, e o Vicente também cheio de coisas para fazer ali como vaqueiro, né, e a seca assolando ali, ele preocupado em relação a isso, e às vezes ele ia visitar as duas realmente, mas tinha várias outras questões ali no meio deles, além, claro, dessa parte da comunicação que era muito difícil entre eles e também aspectos assim da vida que eles queriam para si.
Bom, eu recomendo muito esse livro. Foi um livro bem triste, acabou que coincidiu com a leitura de Os Miseráveis, né? Que eu tô fazendo a leitura coletiva aqui no canal também. Então, são dois livros de misérias, né? Os Miseráveis ali que se passa na França, mas aqui com o 15 da Raquel de Queiroz também cheio de miseráveis, passando no Ceará, né? Mais perto ainda da gente. Então, foi uma carga, né, uma experiência de leitura muito única, porque acabou que coincidentemente eu coloquei os dois ali no mesmo período de leitura e foram leituras muito densas e muito profundas mesmo, assim, para mim, né, como uma experiência como leitora. Mas eu acho que se você não leu esse livro da Raquel de Queiroz, fica aqui minha forte recomendação. Eu gostei muito desse livro. É o que eu falei no começo desse vídeo, é muito impressionante que ela escreveu esse livro só com 19 anos. E ele faz um recorte até histórico ali de 1915, muito importante mesmo. Então, de novo, fica a minha recomendação. Espero que vocês leiam, se vocês ainda não leram, fica aqui de incentivo esse vídeo. E muito obrigada por ter acompanhado até aqui e a gente se vê super em breve.